Glorificado, exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande nesta noite cumprimentar os nossos ouvintes com a paz do Senhor. E abramos as nossas Bíblias para lermos no livro das Revelações, Apocalipse no capítulo 21. Apocalipse 21 nos diz a santa e bendita e eterna Palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e absoluta. A palavra do Senhor é poderosa. E vamos orar, falar com o nosso Deus, clamar pela sua presença, para sermos fortalecidos nesta noite e estarmos preparados para a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer instante. Daí, nós fazermos a apologia da doutrina da iminência, ou seja, Jesus voltará. E no arrebatamento não existe sinal, somente na vinda em glória. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai glorioso, te agradecemos por esta oportunidade de falarmos com o nosso Deus, de exaltar, de bendizer, de glorificar o Santo dos Santos, glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pedir ao nosso Deus que nos unja para falarmos a tua santa palavra, e ilumina o nosso coração para entendermos a tua palavra. Abençoa, meu Pai amado, os nossos ouvintes que neste instante sintonizam a Rádio Efraim 92,1. Quero abraçar a minha esposa, a irmã Neíce, um abraço para ela, ao nosso querido Alberi, servo de Deus, que também está nos ouvindo, que a bênção de Deus seja derramada na sua vida e da sua família, o nosso querido pastor Daniel Maciel, e sua digníssima consorte, a irmã Toinha, aos pais da irmã Suzy, que Deus abençoe grandemente. Aqui está conosco o irmão, nosso sonoplasta, irmão Joseph, que o Senhor continue a abençoá-lo, o nosso querido irmão Kélio, o nosso querido presbítero, pregador da palavra do Senhor, Nascimento, e os muitos irmãos que nesta noite se sintonizam a Rádio Efraim. Que a bênção de Deus e o poder do Espírito Santo inunde a cada vida e em cada coração. E os enfermos nesta noite recebam a cura de Deus em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
e vamos louvar a Deus. Antes, porém, quero agradecer a Deus pela presença do nosso querido irmão presbítero e dirigente da congregação do Bom Jardim, presbítero Nascimento. A paz do Senhor, nosso querido amigo, irmão, professor, irmão Kélio, e o nosso sonoplasta Joseph, capacitado aqui no controle. Glória a Deus. Quero abraçar os muitos irmãos e irmãs que nesta noite sintonizam o programa Ecos do Calvário pela Rádio Efraim 92,1. Vamos lá, Joseph, o cantor Elson Rodrigues. E não esqueçam, o nosso programa é caracterizado pela ortodoxia doutrinária e por louvores antigos. Há muitos anos, eu com o irmão Kelly fazemos este programa e ele sempre é assim. Vamos ouvir agora Elson Rodrigues, Castiçais de Ouro. 20 horas e 14 minutos na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário. Quero também orar e agradecer a Deus pelos nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário. Pastor Francisco Erivelto, nosso pastor presidente, pastor Erivelto Júnior, pastor vereador Messinho, pastor Fernando, pastor Anísio, irmão Sansão, irmã Conceição, mãe do irmão Kélio, pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, pastor Flávio Alderaldo, irmão Misael, irmão Jofre, pastor Ziel, doutor Jaziel, deputado federal, presbítero do Nascimento, que o Senhor os abençoe grandemente, prosperando as vossas vidas em nome de Jesus. E quero nesta oportunidade cumprimentar o nosso querido irmão Nascimento, presbítero. É um prazer tê-lo conosco nesta noite, meu querido irmão Nascimento. Glória a Deus. Meu irmão, prazer é todo nosso estarmos aqui nessa programação pela segunda vez, né? Estamos aqui. Mas sempre nós temos acompanhado nessa programação, esse programa Ecos do Calvário, em outros tempos. E graças a Deus, hoje estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, abraçando a você, meu pastor Ivan, também o nosso amigo Kelly, servo de Deus que está aqui com você há muito tempo, né? Então, é um prazer estarmos aqui, meu querido. Viu? Glória a Deus. Também cumprimento o irmão Kelly com a saudação. E daqui a instantes ele vai fazer uma palavra e nós vamos pregar a palavra do Senhor. Irmão Kelly, a paz do Senhor. Paz do Senhor, nobres pessoas que nos ouvem, pastor José Ivan, grande Nascimento, Jofre também, estendendo basicamente os cumprimentos. E glória a Deus, estamos aí na estrada, indo aonde o Senhor Jesus vai nos orientando, na nossa vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. E também quero externar para os nossos ouvintes a programação da nossa igreja em Caucaia. Primeiro domingo do mês é culto geral de missões. Segundo domingo, culto geral de família. O terceiro domingo, culto geral da vitória. Quarto domingo, culto de louvor. E no quinto domingo, quando tem culto do retorno. Assembleia de Deus de Caucaia, presidida pelo pastor Francisco Erivelto Gonçalves. E vamos de mais louvor. Antes, porém, eu quero abraçar os nossos ouvintes. Pastor Daniel, grande abraço, Daniel Maciel e sua digníssima consorte, a irmã Toninha. Deus os abençoe grandemente. O nosso querido irmão, vizinho, conheço desde novinho, desde criança, o nosso querido Alberi. Um abraço, Alberi. Obrigado pela sua audiência. E muitos irmãos que sintonizam o nosso programa. Que Deus os recompense grandemente. Vamos lá, Joseph, com mais um louvor em nome do Senhor. – 20 horas e 20 minutos na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário. Você pode interagir conosco, mandar uma mensagem de áudio, contando uma bênção, que está ouvindo o programa Ecos do Calvário, está gostando do programa, através do telefone 92 99 73 96, é o zap da rádio. Repetindo, 92 99 73 96 e o meu telefone 999
50 82 80. Você liga, interage conosco, conta a sua bênção, traz uma palavra rápida no áudio e nós vamos colocar você no ar em nome de Jesus. Você manda o áudio e nós aqui colocamos no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir uma palavra com o nosso amado irmão Kélio e daqui a instantes ouviremos a pregação oficial com o nosso querido presbítero Nascimento. Glória a Deus, louvado seja o maravilhoso nome de Jesus Cristo. Lembrando a vocês, primeiramente, o programa Ecos do Calvário está no YouTube, EC Ecos do Calvário. Você vai lá e você vê os vídeos, você curte, você compartilha. Precisamos da ajuda de vocês. Já mais de 400 pessoas já se inscreveram. Glória a Deus. Mandando meus tradicionais abraços para minha mãe, que está ouvindo, cadeira cativa fiel, ao Eúdio, rapaz cheio de saúde, e a todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário, né? Glória a Deus. Meus queridos, vamos ler rapidamente Atos capítulo 17, a partir do versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. O texto aqui coloca pura e simplesmente que quando os da Bereia, os bereanos, quando veio Paulo e Silas a levar a palavra para eles, eles não aceitaram tanto de bate-pronto. Eles verificavam nas Escrituras se isso estava correto, se o que Paulo falava acerca de Jesus estava correto. E quando concluíram que estava correto, isso gerou fé. E fé não somente entre esses bereanos que mais analisam, mas também aos outros. Consequência, houve salvação, mas também houve perseguição por parte dos judeus da Tessalônica. O que é que nós aprendemos com isso? A palavra é anunciada, a análise é feita, gera-se fé, pessoas creem, são salvas, e vem a perseguição. Isso dentro do contexto, não é apenas esse texto, mas o contexto bíblico todo é claro. Quando a pessoa pega, analisa o que diz as Sagradas Escrituras, ela sempre descobre a verdade. E quando se descobre a verdade, o diabo não fica satisfeito. Simplesmente isso. Por exemplo, o ato de uma determinada autoridade do Poder Judiciário, que passou essa semana dizendo que o Estado era laico e não podia, haver nenhuma manifestação religiosa, ela ficou possessa desse jeito apenas simplesmente por um poema sobre Deus. Quando a palavra de Deus ela chega às pessoas, e as pessoas começam a ouvir, a crer e a examinar as Escrituras,
elas tomam para si a salvação que é em Cristo, mas também provoca nos outros uma repulsa. Curioso isso, né? Quando a pessoa ela aceita Jesus, sempre se levanta pessoas. E essas pessoas, no geral, no espírito farisaico de coar um mosquito e deixar passar um camelo. Se não, vejamos. O pessoal já começa a dizer, já vai para a igreja, já vai ter pastor, já vai ter dízimo à fé. E aí essa pessoa, ela não se enxerga por um simples motivo. Ela deixa toda a indústria da morte passar sem ela dar um único ai. Presta atenção. Indústria de fumo, bebida, prostituição, jogatina, drogas ilícitas. Destrói milhões e milhões de pessoas por ano. Eles não reclamam disso. Agora, quando a pessoa pega, aceita Jesus, se congrega numa igreja, está dizendo que é otária, está dizendo que não sei o quê, está dizendo que isso, aquilo. Quem é que vai parar na UTI? Não estou amaldiçoando ninguém, não. Eu estou colocando a verdade aqui. Quem é que vai parar na UTI? É a pessoa por ser dizimista, é? Ou é quem se dá acabando com todo o dinheiro, deixando a família na miséria, causando caos à sociedade? Quem que vai parar primeiro no UTI? E aí, dizia que era tanto, que era poderoso, que era isso, não precisa de Jesus, não sei o quê. Cadê o seu poder agora? Quem sabe você é um desses tipos de pessoas que agora se arrepende porque está na pior. Porque com saúde, todo mundo quer fazer alguma coisa para ela mesma. Quando falta saúde, é que lembram de Deus. Deus não é SAMU. Ele é o médico dos médicos. Mas como médico dos médicos, você precisa de um tratamento dessa doença chamada pecado e que só tem te afundado. E é por isso, meus nobres, que quando você se torna um bereano, analisa a palavra de Deus, as escrituras sagradas, você é perseguido. Porque você não aceita qualquer papo, não engole qualquer coisa e quer permanecer no que diz as Sagradas Escrituras, como Paulo alerta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, não ir além do que está escrito. Primeiro ele fala, aprendam de nós o quê? Liderança, a não ir além do que está escrito. E finalizando, Jesus é o médico dos médicos, mas como médico dos médicos, ele te dá a receita. Você segue a receita se você quiser. Pastor José Ivan. Glória a Deus, aleluia. Eu quero abraçar o pastor Flávio da Catuana. Estive lá domingo, mais o evangelista Hugo Pontes, e ali nós pregamos a palavra de Deus sobre 3 lições na vida de Enoque que nós devemos aplicar em nossas vidas. Está conosco também a irmã de Aracati, irmão José. Coloca ela no ar, por favor. Boa noite, irmã Francisca Rodrigues, da cidade de Aracati. Eu gostaria de pedir um louvor, era um 100 ovelhas. E eu peço oração, estou com dor na coluna. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Amém, irmã Francisca, vamos já orar por você. E também a irmã Ana, de Calcaia. Só que eu não sei qual é esta Ana, porque tem Ana, minha tia, tem a Ana, a esposa do irmão Rebalse, aliás, Rebalse, do irmão, o irmão do Rebalse, o irmão, pai do
a Ana, irmã Ana Ramos, é. E tem várias irmãs lá, a irmã Ana, não sei qual é delas, mas já está ouvindo o programa. Deus a abençoe grandemente. Vamos ouvir o louvor que a nossa querida irmã de Aracati pediu, irmã Francisca Rodrigues. Este louvor é uma bênção, irmã Francisca, um louvor lindo, sem ovelhas. Quantas ovelhas estão fora do aprisco do Senhor? E nós, como igreja, devemos lançar a boa semente para atrair essas ovelhas a retornarem ao aprisco, porque Jesus está voltando. E precisamos estar, como diz a Bíblia Sagrada, corpo, alma e espírito, conservados irrepreensíveis para a volta de Jesus. Vamos ouvir um louvor, e logo após o louvor, o nosso querido presbítero Nascimento está ministrando a palavra de Deus. Vamos ouvir mais, José, um louvor aí. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido presbítero Nascimento. Ouça a palavra do Senhor, abra o seu coração e receba a Cristo como seu Salvador. Nascimento, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ivan. Paz do Senhor para todos os nossos amados ouvintes desta rádio maravilhosa, nessa programação Ecos do Calvário, Rádio Efraim, né? E estamos aqui, meus irmãos, para trazer uma palavra, uma reflexão. Antes de eu trazer essa reflexão, eu quero também abraçar minha esposa, a irmã Kátia, e a minha filha, Luana Raquel, né? Também, Deus abençoe poderosamente. E você chegou do Chile agora, há poucos dias, não foi? Foi. Fez um mês, né, que nós chegamos do Chile. E, graças a Deus, já estamos nos adaptando novamente com o Brasil quente, né? Que é uma bênção, né? De Deus, né? Que é uma bênção. Também um abraço para os nossos irmãos da nossa congregação em Bom Jardim, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. E vivendo, meus irmãos, vamos dizer assim, nos últimos dias da igreja, temos presenciado muitas situações adversas, né? E uma dessas situações é a desistência de muitos cristãos, né? Desistindo da sua fé, desistindo do céu. Porque quando você desiste da fé, você está desistindo do céu. É verdade. E por conta de quê? De tantas coisas que estão acontecendo nos nossos derredores, em todos os sentidos, do mundo inteiro, da nossa nação, e isso no todo soma para que muitos irmãos, muitas pessoas acabem deixando entrar no seu coração, na sua mente, e trazendo uma desistência da sua fé, né? E parece que vem em seus corações que não vale a pena mais perseverar. E em contrapartida, nós temos presenciado também muitos escândalos no nosso meio gospel, muita coisa tem contribuído. Porém, eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus, que nos dá uma certeza e nos ensina a ter uma convicção verdadeira em Cristo, né? Na nossa salvação. Nas cartas Paulina, né? Em Romanos, escrevendo aos Romanos, em Roma, ele nos traz um alerta no capítulo 8, e precisamente, meus irmãos, no versículo de número 31 em diante, nós temos essa afirmativa, né? E queremos compartilhar. E já de antemão, eu quero você, meu amado ouvinte, que está ouvindo esta programação Ecos do Calvário, que você possa refletir em tudo que foi falado aqui, na reflexão que já foi feita pelo nosso companheiro, o pastor Ivan, os louvores também, e esse louvor final também que a nossa querida irmã pediu, né? Das 100 ovelhas. E a gente percebe que há muitas ovelhas que saíram do aprisco. E essa noite é uma grande oportunidade para você retornar
ao aprisco do Senhor Jesus. Você pode estar ligando para cá já e reconciliando com Jesus, né? E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você pode ligar para cá aceitando Jesus como Salvador. Versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não daria também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, meu querido e amado ouvinte, aqui nós temos uma leitura muito firme e que o apóstolo Paulo aqui nos traz essa escrita para nos ensinar, meus irmãos, a termos a convicção na nossa salvação. Uma vez tomamos uma decisão para Cristo, entregando a nossa vida para o Senhor, e passamos a trilhar o caminho do nosso Deus. Porém, nem sempre a vida é de mil maravilhas. A gente encontra muitos obstáculos no meio do caminho para tentar fazer nós pararmos, desistir da nossa jornada. E, em contrapartida também, o adversário se aproveita de muitas situações adversas, de crises que muitas vezes temos que passar, dias maus, momentos difíceis, isso familiar, financeiro, e outras situações que agregam, que tentam enfraquecer a nossa fé, que tenta mostrar para nós que parece que não vale a pena estar servindo a Cristo. Porém, o apóstolo Paulo nos traz uma palavra muito gloriosa e de uma firmeza tremenda, que todos aqueles que entregaram uma vez a vida a Cristo precisam observar que nada pode, meus irmãos, nos arrastar, nos tirar da presença de Deus. No versículo 31 ele já começa dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos Deus ao nosso favor. E o que nós precisamos a estar ao nosso favor é o próprio Deus. Então, se Deus está do nosso lado, nós venceremos todas as pelejas, todas as dificuldades, todas as diversidades que vêm contra as nossas vidas e muitas vezes até mesmo também para fortalecer a nossa fé e demonstrar, meus irmãos, que nós estamos servindo a Cristo independente da situação que poderemos enfrentar. Não importa a situação que estamos passando, se de bonança, se de escassez, se de alegria, se de tristeza, o foco aqui é que nós precisamos focar nele, porque ele sim, ele tem a solução para alguns problemas, e muitos problemas de muitas vezes a gente acha que a gente vai perecer. Então, precisamos analisarmos na luz da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor,
ele fala aqui muitos itens que, na sua pergunta, o que poderá nos afastar dos pés do Senhor, da presença de Deus, de rumo ao céu? O que poderá nos afastar? E pela Bíblia Sagrada, lendo esse texto, nada poderá nos afastar do amor de Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós temos olhado para o ser humano, nós temos procurado firmar a nossa fé, ou às vezes a nossa regra de fé, no ser humano que é falho, falível, que erra, que peca. E quando nós depositamos a nossa confiança muito no ser humano, a tendência é a gente nos decepcionar, porque o ser humano já está dizendo é um ser humano. E isso tem acontecido muito no nosso meio gospel, porque a gente tem dado ouvido a muitas vozes e às vezes esquecemos de dar ouvido à voz do Senhor, enquanto na realidade nós precisamos estarmos firmes em Cristo, porque a salvação ele já nos entregou indo à cruz do Calvário, e muito em breve ele voltará para nos levar, diz a sua palavra em João 14. Ele foi preparar lugar e ele disse que ia preparar e voltaria novamente para nos levar para si mesmo, e ele ainda deixa bem claro, para que onde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Então é uma promessa que nós precisamos guardar e não desistirmos da nossa fé. Precisamos perseverar. Quantas pessoas hoje que estão nos escutando estão afastadas da igreja, e às vezes eu não estou afastado de Jesus, não, estou afastado da igreja. Mas a igreja, meus irmãos, é o lugar, ou a casa de oração, é o lugar onde nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros. É ali que nós precisamos estar, não tem condição de nós estarmos servindo a Deus dentro de casa sozinho, não. Porque nós precisamos estar reunidos, porque quando a gente se reúne, nós estamos num só propósito. É um propósito de adorar, de glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. É Ele que merece a honra, Ele que merece a glória. E a tendência daqueles que se isolam é o quê? É morrer. Isso a gente já aprende até mesmo no meio animal. Quando na selva, os animais, quando estão em bando, quando um se aparta do bando e está vulnerável, imediatamente os predadores eles ficam só observando. Então tá só, então é presa fácil, então vamos lá, vamos insistir, vamos lá. Então o adversário ele fica olhando, já não vi essa pessoa indo para a igreja, já não vi ele servindo a Deus, já não vi ele ali no circo de oração, já não vi ele ali naquele culto, já não vi ele dando a paz do Senhor, já não vi ele ali sorrindo, abraçando os irmãos. O adversário fica analisando e fazendo o seu projeto para devorá-lo, meus queridos irmãos. Então, não há de maneira nenhuma desculpa para que a gente possa sair da casa de oração, da igreja, da comunhão com Deus, da comunhão com os nossos irmãos, por conta de situações que às vezes não valem nem a pena. E nós estamos nos envolvendo tanto nessas coisas que estamos perdendo o foco principal, que é de adorar a Deus. Você está indo para a igreja, não é por conta do A, do B e do C. Você está indo para a igreja para aprender e também para adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Se você entender isso, nada vai poder te separar deste amor glorioso. Nós lemos, eu não vou repetir toda essa leitura, mas nós vemos aqui a pergunta: o que poderá nos afastar do amor de Deus, meus irmãos? Nada. Nada poderá nos separar. Por quê? Porque quem nos justifica é Deus. Foi Ele quem enviou seu Filho amado para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Nós somos escolhidos do Senhor. Então, por mais que o adversário possa usar alguém para investir contra nós em acusações, mas nós não podemos dar ouvido à voz do tentador de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós temos a certeza e a convicção, meus irmãos. Se nós dermos ouvido à voz do tentador, nós iremos perecer. E para encerrar, lendo aqui já no finalzinho, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nudez,
pobreza, necessidade, doença, nada disso, calúnia, perseguição, nada disso nos poderá separar do amor de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Fica aqui essa reflexão para você refletir. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Reflita se você está ligado a essa programação e quer entregar a sua vida a Cristo ou retornar aos braços do Pai. Aqui os irmãos já ouviram, aqui viram o número do telefone de contato para você entrar. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouviu a mensagem, abra o seu coração e crê em Jesus. O irmão Carlinhos da Serrinha escreveu aqui: boa noite, pastor, e todos os ouvintes desse programa abençoado. Parabéns. Queria ouvir Shirley Carvalhais, Vendaval. Obrigado, que Deus lhe dê uma noite maravilhosa. Vamos colocar aí, José, um pedacinho? Já estamos quase no fim, meu querido Carlinhos. Mas, se Deus quiser, você pode nos mandar na terça-feira e nós colocaremos logo no início, tá certo? Vamos ouvir um pouquinho da Shirley Carvalhais e já o nosso vai orar por todos nós. Pela irmã Francisca Rodrigues de Aracati. E os que te